Olá, minhas pétalas! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Pétalas Cast, o novo quadro da comunidade. Eu tô muito feliz por iniciar esse novo projeto. Se você faz parte do Pétalas em Transformação, sabe que o nosso propósito nunca foi produzir conteúdo apenas para ocupar espaço na internet. Nosso propósito sempre foi estudar a palavra de Deus, sermos confrontadas por ela e, pela graça de Deus, sermos transformadas. E é exatamente isso que eu desejo para este podcast. Aqui não teremos conversas motivacionais vazias, não teremos mensagens construídas para massagear o ego humano, não teremos um evangelho adaptado aos desejos da nossa geração. Teremos Bíblia, teremos teologia, teremos exortação quando necessário e teremos ensino. E acima de tudo, teremos um compromisso com a verdade de Deus. Meu desejo é que cada episódio nos leve a amar mais a Cristo, conhecer mais da sua palavra e discernir melhor os tempos em que estamos vivendo. E para esse primeiro episódio, eu quero falar sobre algo que tem queimado no meu coração há bastante tempo. Eu tenho observado uma realidade que não acontece apenas fora da igreja, mas também dentro dela. Vivemos uma geração que se emociona facilmente quando ouve alguém falar de Deus, mas que muitas vezes não se preocupa em saber se aquilo que está sendo dito realmente representa o Deus das Escrituras. Vivemos uma geração que ama referências a Deus, ama frases sobre Deus, ama mensagens sobre Deus, mas frequentemente rejeita a própria palavra de Deus quando ela confronta seus pecados. E a pergunta que eu quero responder hoje é: como chegamos a esse ponto? Como uma geração tão religiosa pode ser ao mesmo tempo tão distante da verdade bíblica? Para responder isso, precisamos voltar às Escrituras. Uma das maiores tragédias da história bíblica nunca foi o ateísmo. Foi a falsa religião. Quando lemos as Escrituras, percebemos que Deus frequentemente confronta não aqueles que negavam a sua existência, mas aqueles que afirmavam conhecê-lo enquanto viviam uma rebelião contra ele. Por isso, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas pessoas reduzem esse mandamento a falar palavrões, mas o significado é muito mais profundo. A expressão hebraica utilizada em Êxodo comunica a ideia de carregar, levantar ou associar o nome de Deus a algo vazio, falso ou sem substância. Toda vez que alguém usa o nome de Deus para validar algo que Deus não aprovou, está tomando seu nome em vão. Toda vez que alguém associa Deus a práticas contrárias à sua palavra, está tomando seu nome em vão. Toda vez que alguém fala sobre Deus enquanto sua vida contradiz abertamente quem Deus é, está tomando o seu nome em vão. Perceba como isso é extremamente atual. Nossa geração não tem dificuldade alguma em falar sobre Deus. O problema é que muitas vezes fala sobre um Deus criado à imagem do homem. Desde Gênesis, o grande pecado da humanidade é tentar remodelar Deus conforme os seus desejos. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Muitas vezes pensamos em idolatria apenas como imagens esculpidas, mas existe uma forma mais sutil. É criar mentalmente um Deus diferente daquele revelado nas Escrituras. Um Deus que não julga, um Deus que não confronta, um Deus que não exige arrependimento, um Deus que apenas aprova, um Deus que apenas conforta, um Deus que existe para validar nossas escolhas. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus das Escrituras é amor, mas também é santo. É misericordioso, mas também é justo. É paciente, mas também derrama ira contra o pecado. A igreja moderna gosta muito de falar dos atributos que confortam, mas frequentemente ignora os atributos que confrontam. E quando isso acontece, não estamos mais adorando o Deus verdadeiro.
Estamos adorando uma caricatura. Mas por que as pessoas preferem quem fala de Deus ao invés de quem ensina a palavra? Essa pergunta é fundamental. E Paulo responde isso em 2 Timóteo. Ele diz que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. A palavra usada para sã é derivada da mesma raiz de onde vem a nossa palavra relacionada à saúde. Paulo está dizendo que existe um ensino espiritualmente saudável, mas existe também um ensino espiritualmente doente. O problema é que o ensino saudável frequentemente confronta. Ele expõe pecados, revela idolatrias, destrói falsas seguranças, mostra a necessidade que temos de nos arrepender. E o coração humano naturalmente resiste a isso. Por isso, muitas pessoas preferem ouvir mensagens que produzem emoção em vez de transformação. A emoção, ela é agradável. A transformação é dolorosa. A mudança exige de nós morte do velho homem. A emoção não exige isso. Por isso, um conteúdo superficial frequentemente recebe mais atenção do que um ensino bíblico profundo. Não porque seja melhor, mas porque exige menos. Uma das marcas dos últimos tempos, segundo o Novo Testamento, não é apenas a presença do erro, é a incapacidade de reconhecê-lo. O apóstolo João escreve: provai os espíritos. Observe, João não diz aceitem tudo. Ele não diz não julguem nada. Ele diz provem, testem, examinem. Isso é discernimento. Discernimento é maturidade bíblica. É a capacidade de comparar tudo com as escrituras. Então a pergunta da cristã nunca deveria ser: isso me emocionou? A pergunta deveria ser: isso é fiel à palavra de Deus? Então existe uma responsabilidade espiritual em tudo aquilo que nós promovemos. Vivemos em uma cultura de engajamento. Curtidas parecem pequenas, compartilhamentos parecem inofensivos, mas toda vez que impulsionamos uma mensagem, ajudamos aquela mensagem a alcançar mais pessoas. Por isso, como cristãs, precisamos nos perguntar: estou ajudando a espalhar a verdade ou estou ajudando a espalhar confusão? A Bíblia nunca chama nós cristãs para ser ingênuas. Ela chama para ser vigilante, porque o erro raramente se apresenta como erro. Normalmente, ele vem vestido de verdade. É por isso que Satanás citou as Escrituras para tentar Jesus. O problema nunca foi a ausência de linguagem bíblica, minhas pétalas. O problema sempre foi a distorção da verdade bíblica. Talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de interesse por Deus. Talvez seja o interesse por um Deus que não se parece com o Deus revelado nas Escrituras. Por isso, nosso compromisso como mulheres cristãs não pode ser com popularidade. Não pode ser com celebridades que usam o nome de Deus em vão, não têm temor pelo nosso Deus. Não pode ser com influenciadores, tendências que distorcem a palavra. Nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus, com as Escrituras. Porque somente a palavra revela quem Deus realmente é. E somente quando conhecemos o Deus verdadeiro, podemos adorá-lo verdadeiramente. Talvez uma das formas mais perigosas de idolatria da nossa geração seja a idolatria de personalidades. Hoje as pessoas muitas vezes não seguem uma doutrina, seguem pessoas. Não defendem uma verdade, defendem uma figura pública. Não examinam o ensino, examinam a popularidade. Mas o reino de Deus nunca funcionou assim. A verdade não depende de curtidas, de seguidores. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando é rejeitada. E muitas das vezes ela é rejeitada. E continua sendo verdade mesmo quando é impopular.
Porque ela confronta. O Evangelho diz que nós somos pecadores. O Evangelho diz que precisamos nos arrepender. O Evangelho diz que devemos negar a nós mesmas. O Evangelho diz que existe um caminho estreito e nada disso agrada naturalmente o coração humano. Por isso, Paulo diz que chegaria o tempo em que as pessoas acumulariam mestres para si segundo seus próprios desejos, ou seja, elas não procurariam a verdade. Procurariam alguém que confirmasse aquilo que já querem acreditar, e isso continua acontecendo quando a gente dá engajamento para pessoas que usam o nome de Deus em vão, novamente reafirmando. Tenham cuidado a quem vocês dão engajamento na internet. Tenham cuidado a quem vocês seguem, curtem e compartilham os conteúdos. O nosso testemunho, minhas pétalas, é muito importante. E minha oração é que nós, como mulheres cristãs, não sejamos levadas por emoções, tendências ou popularidade. Que sejamos mulheres da palavra, mulheres que amam a verdade acima de tudo e todos. Mulheres que examinam tudo pelas escrituras. Mulheres que não seguem celebridades só por serem celebridades, mas seguem a Cristo. Porque no final dos tempos, Deus não perguntará quem teve mais influência, quem teve mais curtidas, quem viralizou mais. Ele olhará para a fidelidade. E é essa a fidelidade que eu desejo para mim, e é essa a fidelidade que eu desejo para você. Existe uma pergunta que poucas cristãs fazem hoje. O que minhas curtidas, o que os meus compartilhamentos e os apoios que eu estou dando na internet comunicam sobre a minha fé? Porque nós costumamos pensar no testemunho apenas como aquilo que nós falamos. Mas o testemunho cristão também envolve aquilo que nós aprovamos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, que existem pessoas que não apenas praticam o pecado, mas também aprovam aqueles que o praticam. Isso é sério, minhas pétalas, porque a aprovação não acontece apenas com palavras. Ela pode acontecer através das nossas ações. Hoje nós vivemos em uma cultura onde uma curtida parece algo insignificante. Um compartilhamento parece algo pequeno. Um comentário parece algo sem importância. Mas cada uma dessas ações comunica algo. Comunica apoio, comunica aprovação, comunica identificação. E como cristãs precisamos nos perguntar: o que eu estou ajudando a promover? O que eu estou ajudando a tornar mais visível para as outras pessoas? O que eu estou ajudando a alcançar outras pessoas? O testemunho, minhas pétalas, ele não acontece apenas dentro da igreja. Muitas vezes nos preocupamos com o testemunho que damos no culto, mas esquecemos do testemunho que damos nas redes sociais. As pessoas elas observam aquilo que curtimos, aquilo que defendemos, aquilo que divulgamos, aquilo que republicamos, aquilo que celebramos. E isso fala muito sobre aquilo que valorizamos. Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que promovemos revela muito do que ocupa espaço em nosso coração. Existe uma diferença entre amar pessoas e aprovar suas obras. Como cristãs, somos chamadas, sim, a amar as pessoas. Todas as pessoas. Inclusive aquelas que não compartilham da nossa fé. Inclusive aquelas que vivem em pecado. Inclusive aquelas que estão longe de Deus. Mas amar alguém não significa aprovar tudo o que ela faz. Jesus amava pecadores, mas nunca celebrou o pecado. Jesus acolhia pessoas, mas também dizia: vai, não peques mais. A nossa geração frequentemente confunde amor com aprovação. Mas biblicamente não são a mesma coisa. Eu posso amar alguém profundamente e ainda assim não apoiar aquilo que ela promove. Posso respeitar alguém como ser humano sem validar suas escolhas. Posso tratar alguém com gentileza sem transformar sua vida em modelo para mim ou para outras pessoas. Nós devemos ter cuidado com a nossa influência. Muitas vezes pensamos: foi só uma curtida. Mas a questão não é apenas a curtida.
A questão é o coração por trás dela. A questão é a mensagem que está sendo fortalecida do porquê você curtiu um conteúdo que você não vive e que você não defende no seu dia a dia como cristã. A questão é que diante dessa curtida, algo está sendo fortalecido. A questão é o testemunho que está sendo construído. Imagine uma irmã nova na fé olhando suas redes sociais. O que ela concluiria sobre aquilo que você acredita? Ela conseguiria perceber que Cristo é o centro da sua vida? Houveria uma mistura de valores incompatíveis com o Evangelho? O discernimento, minhas pétalas, começa em nós. Antes de perguntarmos por que tantas pessoas apoiam conteúdos superficiais, precisamos perguntar: eu tenho sido criteriosa com aquilo que eu consumo? Eu tenho sido criteriosa com aquilo que divulgo? Eu tenho sido criteriosa com aquilo que promovo e aprovo nas minhas redes sociais? E não só nas redes sociais, tá? Em toda a minha vida, inclusive fora delas. Porque discernimento não é apenas identificar o erro dos outros. Discernimento é permitir que a palavra examine o nosso próprio coração. Então, talvez hoje o Senhor não esteja apenas nos chamando para discernir quem fala de Deus. Talvez Ele esteja nos chamando a examinar o nosso próprio testemunho. Afinal, não somos apenas responsáveis pelo que pregamos. Também somos responsáveis pelo que promovemos. Não somos apenas responsáveis pelo que ensinamos. Também somos responsáveis pelo que ajudamos a espalhar. E como discípulas de Cristo, nossa pergunta diária deve ser: isso glorifica a Deus? Porque no fim das contas, o objetivo da vida cristã não é apoiar aquilo que é popular. É ser fiel àquele que nos salvou. Nós cristãs somos chamadas a viver corandel diante da face de Deus, ou seja, até nossas intenções aparentemente pequenas devem ser examinadas à luz da glória de Deus e do testemunho da nossa vida. Isso dá uma profundidade teológica muito maior do que simplesmente dizer: não curta tal pessoa, não curta tal conteúdo. O foco passa a ser como minhas escolhas refletem Cristo. Que o Senhor nos livre de uma fé superficial. Que o Senhor nos livre de uma espiritualidade baseada apenas em emoções. E que Ele nos conceda discernimento para amar a verdade, permanecer na verdade e viver para a glória da verdade. Até o próximo episódio do Pétalas Cast. Deus te abençoe.